O importante aqui é você prestar atenção no processo de fabricação. Por quê? Aqui é um exemplo do Baja. O Baja ele tem essa estrutura, né, que é uma estrutura de aço, uma estrutura tubular, segue uma norma, né? É uma estrutura tubular, segue uma norma e é uma estrutura soldada. Tá? Ela é toda soldada, tem pontos de solda aqui. Dentro dessa estrutura, você tem um piloto, uma pessoa. Então entra uma pessoa aqui, ó. Você tem uma estrutura, essa estrutura vai ser submetida a carregamentos externos, como pistas, troncos, pedras, cargas de impacto, ok? E o piloto, ele não pode sofrer nada caso o carro venha capotar. É isso que a norma traz para esse tipo de projeto. Por que você deve conhecer o processo de fabricação? Porque a norma, ela exige lá o aço mínimo que você deve usar, né? O 1020, se me falha a memória, 0,18% de carbono, enfim. Só que você pode usar outros tipos de aço aqui nessa estrutura. Então, né, nesse tipo de estrutura, você tem um processo de solda, você tem um processo de corte com boca de lobo, né, que é você pegar um tubo, uma vista superior, vou desenhar aqui, ó. A boca de lobo seria isso aqui, ó. Tá? Você realizar esse corte aqui com uma ferramenta que entra lá na fresa. Então você tem que entender muito bem do processo de fabricação, porque quando você faz uma boca de lobo, a parede onde você vai soldar fica fragilizada, ela fica com uma espessura muito fina. Ok? Diferente da espessura, por exemplo, de um tubo de 2 polegadas, de 2 milímetros, né, de 1,56 milímetros. Então você tem que tomar muito cuidado. Além disso aqui, na hora que você for soldar, né, para você não errar, então você tem que conhecer o processo de fabricação, você tem que pensar no projeto da melhor forma para orientar o seu processo de fabricação. Você tem que ficar atento com o tipo de material que você vai utilizar nesse projeto aqui. Por exemplo, você pode usar o 1020, como você pode usar o aço 4130. O 4130 ele é um aço de altíssima resistência mecânica, porém ele tem baixa soldabilidade. Novamente, ele tem alta resistência mecânica, porém ele tem baixa soldabilidade. Ou seja, o ideal para você soldar um tubo de 4130 é você pré-aquecer ele a uma determinada temperatura para você realizar a solda e evitar tensões residuais quando você acabar de trabalhar a solda ali, por exemplo. E adivinha, né, o que acontece? Quando você solda, cria uma zona que chama de ZTA. É a zona termicamente afetada. As ZTAs tem que tomar cuidado, ok? Porque é a região onde tem alteração nas propriedades do material. Então, é uma região de fragilidade. Por isso que é importante você conhecer os processos de fabricação. Porque na hora que você estiver desenvolvendo o projeto, aqui é um exemplo do Baja, mas poderia ser qualquer outro tipo de projeto, você tem que ter isso em mente. O tipo de material, quem vai fornecer, as propriedades do material, qual o melhor processo para estar realizando, né, a fabricação e o projeto, porque uma vez que você sabe do processo de fabricação, isso te orienta no desenvolvimento de um produto. Da melhor forma, o tipo de material, a quantidade de material que você vai usar, o custo-benefício para aquele projeto. Isso tudo, se você não souber, pode acabar afastando você dos seus clientes.